Mas então, esquema diagnóstico. Isso aqui eu tenho quase certeza que eu já falei para vocês sobre isso, né? O que é um esquema diagnóstico, pessoal? É como se fosse um algoritmo mental, assim, para você ver um paciente, pensar, tipo, de forma organizada e não deixar passar nada que poderia ser importante ali, naquele caso. Isso, exatamente. É uma maneira estruturada de encarar um problema clínico, né? Basicamente isso, uma maneira sistemática, digamos, né? E alguém tem algum esquema diagnóstico? A ideia, né, é que vocês ao longo da faculdade, e não só na faculdade, mas depois também, comecem a elaborar e aperfeiçoar esquemas diagnósticos para síndromes que vocês mais veem na prática clínica, né? Então, se algum de vocês quiser fazer GO, certamente essa pessoa vai ter um esquema diagnóstico para sangramento no primeiro trimestre, para sangramento no terceiro trimestre da gestação, vai ter um esquema diagnóstico para infertilidade, e vai ter um esquema diagnóstico para amenorreia secundária, primária, enfim, para síndromes clínicas pertinentes à prática dessa pessoa. Mas é interessante que ao longo da faculdade você elabore e aperfeiçoe esquemas diagnósticos para síndromes mais comuns. E escolhendo a síndrome das náuseas e vômitos, alguém tem algum esquema na cabeça assim de náuseas e vômitos? Olha, quando eu vejo um paciente com náuseas e vômitos, eu penso mais ou menos assim. Pode, se ninguém tiver, tudo bem. Beleza. Então, assim, tem várias maneiras de montar um esquema diagnóstico, né? Tem várias maneiras de fazer isso, tá? Por exemplo, você pode fazer isso de uma maneira anatômica, né? Será que é tal estrutura? Será que é tal estrutura? E você vai migrando nas estruturas anatômicas, tentando culpar alguma delas. Essa é uma maneira de elaborar esquema diagnóstico pertinente para queixas álgicas, né? Queixas de dor. Em geral, isso cai muito bem nesse tipo de queixa. Existe outra maneira, que é uma maneira fisiopatológica de montar um esquema diagnóstico. Então, você vai pensar na fisiopatologia de um processo e tentar separar etapas e ver em qual etapa está o problema. Essa é outra maneira de fazer. Exemplo, edema. Será que é aumento da pressão hidrostática? Será que é redução da pressão coloidosmótica? E aí você vai navegando nessa brincadeira até encontrar a causa, né? Existe uma terceira maneira de montar esquemas diagnósticos, que é a maneira que a gente chama de grade. É você tentar separar etapas que aí não necessariamente seguem uma ordem anatômica ou uma ordem fisiopatológica e tentar encaixar em algumas caixinhas, em algumas gavetas as causas para agrupar, né, para organizar. Quando você for usar esse método de grade, né, de organizar nas gavetas, dica, tente organizar por prevalência, então tente separar as coisas. Por exemplo, um grupo que é super comum, um segundo grupo que é o segundo mais comum, então é interessante agrupar dessa maneira. E tente não ser exaustivo na lista, porque senão você não vai lembrar, certo?